domingão, super frio. Vim aqui caminhar ao lado do riozinho, meu novo lugar favorito. Tenho várias coisas pra compartilhar. Eu me demiti, talvez não seja muita novidade pra quem me conhece, ou até mesmo pra mim mesma, que já me demiti tantas vezes, sabe? Porém, dessa vez foi diferente por variadas razões. Antes eram, sei lá, por injustiças ou sei lá, por ego. Idealmente que você tem que estar obtendo conhecimento e o financeiro ao mesmo tempo. E aí não existe certo ou errado para ninguém. Idealmente seriam as duas coisas, mas que dependendo do momento em que você se encontra na sua vida pessoal, na sua vida profissional, de que você pode optar ou pelo financeiro ou pelo conhecimento. Eu sabia exatamente o que eu estava ali, sabia exatamente até onde eu podia ir. E dessa vez foi diferente, porque eu saí, eu ainda tenho mais um dia de trabalho. E aí eu enviei minha carta de demissão. Triste que eu não vou ver mais algumas pessoas lá. Como eu havia dito no meu vídeo anterior, praticamente tudo da minha vida, as coisas que acontecem, é impossível não linkar ao meu relacionamento com Deus. E ontem eu finalizei o jejum de Daniel, e eu sei que muitas pessoas dizem que quando você está fazendo um jejum, você não tem que estar falando para as pessoas, de repente, sei lá, tô com fome, ou tô fazendo aqui fasting, que se chama aqui, ou tô fazendo jejum para tal coisa. O que eu chamo de experimento fazendo jejum é algo novo que eu comecei esse ano. E aí eu já fiz de 3 dias, de uma semana no máximo, e dessa vez foi o mais longo, de 21 dias. Daí não vou entrar tanto em detalhes, mas eu cortei, agora que já acabou, eu creio que talvez seja tudo bem. Mas eu cortei o açúcar no café, que é realmente algo que é muito estranho pra mim. E daí então eu havia cortado o Instagram, que era uma coisa que eu tava me vi bem viciadinha assim, e algumas coisas comportamentais. E aí, da minha forma muito intuitiva e talvez leiga no assunto, pelo que eu entendo sobre jejum, eu acho que a gente enfraquecer a nossa carne, os nossos desejos da carne, cortar alguma comida, por exemplo, alimentos industrializados, doces, como eu fiz, para que você enfraqueça. Nossa, tá muita poça aqui, tá difícil de passar. Olha isso. Passando por isso aqui não dá nem pra saber, né? O rio e aqui, ó, o local. E no meu caso, para que eu pudesse estar mais aberta a palavra do Senhor, ao direcionamento dele para a minha vida, e voltado nessa questão de carreira. Ela envolve países, ela envolve documentações, ela envolve questões pessoais, uma série de coisas. Talvez seja eu complicando um pouquinho. Eu sinto que eu sempre fiquei com um pé em cada barco, por exemplo, em vários aspectos. Com um pé na segurança, que é ser CLT, seja no nosso país ou em um outro país, e com um pezinho no que eu acredito ser o mundo, o universo das possibilidades, que é o de empreender. E essa coisa de estar com um pezinho aqui e ali, honrar o local onde você nasceu, ou desbravar e encarar muitas coisas que só quem viveu ou vive sabe do que eu tô falando, que é migrar para outro país e abraçar tudo o que vem com isso. Um pé aqui e um pé ali, como eu me senti na maior parte das vezes. E eu me dei conta de que era sempre, muitas das minhas escolhas, era sempre, e desistências, como tantas desistências, eram sempre para buscar aprovação, tanto pelo script que
predisposto através da sociedade, do que esperam da gente, como coisas enraizadas em nós mesmos, ou às vezes de familiares, ou às vezes da sociedade, em que às vezes a gente nem se dá conta. Então, para mim, pelo menos, sempre gerou uma certa insatisfação, porque eu sempre pensava, desde menina, eu saí de casa pela primeira vez, eu tinha 19 anos, e eu sabia que muitas coisas eu discordava, mas não sabia o que. E afinal eu era tida como a rebelde, sabe? Quando você não concorda algumas coisas com o sistema, ou você acha que não existe certo ou errado, existem várias formas de ver o mundo, de entender. Bem, eu até faço um outro vídeo, porque esse assunto é bem extenso. E durante esses 21 dias, de variadas formas, algo que me tocou no meu coração, a gente quando diz que é o Espírito Santo conversando com a gente, ou até mesmo pessoas que não acreditam em Deus, que pode dizer que seja intuição, uma mescla de intuição. Então, dizendo em inglês, following your intuition, seguindo a tua intuição, or go with your guts, que é também go with your guts, ir com a tua intuição, com o teu sexto sentido. Ao meu ver, para mim, era o Espírito Santo conversando comigo, me dando sinais. E uma coisa que durante esses 21 dias me tocou e me disse o tempo todo, que era: do que adianta a fé sem ação? E eu sei que quando você vê palavras e textos sobre isso, diz sobre a ação de fazer pelos outros, por exemplo, de que adianta dizer ame uns aos outros e você não praticar o altruísmo para com as outras pessoas. Isso eu entendo, é um assunto para um outro vídeo. Muitas coisas aconteceram no meio desse caminho também em relação à questão de saúde do meu pai, uma cirurgia que ele fez essa semana, e tantos gestos de amor e de cuidado e cooperação entre eu estando aqui na Inglaterra, e familiares e amigos, pessoas que querem bem do meu pai lá no Brasil, que eu estou muito grata. Sobre isso que eu falo, sobre a fé sem ação, que é eu dizer que eu tenho fé em Deus, mas eu tenho medo de tomar o próximo passo, seja por medo de julgamento, ou seja por medo de não conseguir atingir o meu objetivo, medo do julgamento e medo do fracasso, resumidamente. E daí então é uma fé fraca, ao meu ver. Então isso ficou pairando na minha cabeça e apareceu para mim assim de variadas formas. E também o fato de que nós precisamos ser ousados na fé. Uma coisa que ficou me batendo bastante, assim, tocando no meu coração, é um fato de que eu sempre fui ousada. Eu digo, nunca, talvez até irresponsável, decidia alguma coisa e fazia, mudava de emprego, mudava de cidade, de país, mudava, ousava em variados aspectos, mas sempre por conta própria. E depois de que eu comecei a colocar a minha vida nas mãos de Deus e que eu senti que a minha ousadia foi embora, como se eu tivesse medo, como se eu ponderasse. Obviamente que isso tem a ver com a maturidade que chega com a idade também. Acho que é algo maravilhoso ponderar as coisas, planejar. O planejamento ele é primordial, mas eu creio que caminhar com Deus precisa ter uma ousadia. É como se nós cuidássemos do possível para que Deus então possa cuidar do impossível. A gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que fazer a nossa obrigação, e é isso que tem me tocado, é a relação com o meu trabalho, digo, com a minha demissão. Eu havia jurado para mim mesma, eu não iria mais me demitir
sem um planejamento, sem um outro emprego à vista, com toda essa questão que aconteceu de despesas inesperadas com meu pai, não seria o momento para eu me demitir, financeiramente falando, e também por janeiro não ser a melhor época para se encontrar emprego. Muitas das pessoas do trabalho disseram: que loucura, conversa com eles, diz que você se arrependeu. Uma colega de trabalho chegou a dizer assim: eu conversei com um dos gerentes e eles disseram que eles adorariam que você mudasse de ideia e esquecesse a carta de demissão e para você continuar, ficar aqui até você encontrar algo. Mas não é orgulho, já voltei atrás em muitos momentos da minha vida, mas eu acredito que o relacionamento trabalhista, ele seja também como qualquer outro relacionamento, onde você não pode... Coisas que eu fiz na mocidade, que eu vivia terminando relacionamentos. Quero, não quero, quero, não quero. E hoje aqui neste meu momento de maturidade trabalhista também, porque não? Nem sei se existe esse termo. E eu vejo de que a gente precisa manter a nossa palavra. Eu sei que os conselhos das pessoas para que eu ficasse no trabalho até eu encontrar algo, que foi das melhores das intenções, que provavelmente eu deveria estar preocupada, mas dessa vez tá tão diferente, assim, eu tô sentindo uma paz tão tremenda. Eu sinto de que, mesmo que não tenha sido planejado, foi planejado. Eu estou há 3 semanas refletindo sobre isso, só não coloquei nada em ação, digo, de atualizar meu currículo e começar a olhar e aplicar por empregos, mas eu sinto que é o momento de um novo ciclo. Olha só, vai chover novamente muito em breve. Aqui é tardinha, já tá escurecendo 4h30 da tarde, né? Pleno inverno. Mas é muito gostoso de caminhar nesse clima. Nossa, muito gostoso, assim, respirar ar puro. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, mas, embora não pareça, com muita prudência, ou melhor, talvez eu prefira a palavra ousadia. E eu tô pronta para o que der e vier. Sabendo que para coisas mais complexas, eu digo como mudança de país, de repente, digo, empreender e coisas do gênero, tudo é necessário um planejamento, um planejamento de como chegar do A ao B, do B ao C e por aí vai. Isso cria uma certa motivação para que então, mesmo que seja necessário fazer outras coisas antes ou durante, sabendo para onde se está indo, que as coisas mudam de parâmetro tremendo. E também uma coisa que parece muito óbvia, mas que para mim, assim, eu passei muitos anos da minha vida não entendendo isso, e entender que não tem uma cartilha correta para cada um, não existe o certo ou o errado, sabe? Digo, de nada na questão de de acordo com tal idade, você precisa seguir trabalhando em uma empresa, ou você precisa empreender. Sinônimo de felicidade significa você estar em um relacionamento ou não estar em um relacionamento. Você, para se sentir uma mulher completa, você precisa ser mãe. Caso contrário, você não é completa. E esses parâmetros que a sociedade vai colocando pra gente, eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar para dentro e entender quem nós somos, o que gera alegria no nosso coração, o que nos inspira, para que a gente possa, não sei, reverberar. Uma coisa que acontece quando se está procurando se conhecer intimamente, profundamente, quando você está em um processo onde você muitas vezes não se reconhece, o que você julgava legal, o que você julgava divertido, sinônimo de vitórias, sinônimo de alegria.
e você tá nesse processo, você não se reconhece porque tudo que fazia sentido no passado não faz sentido mais, e também empodera as pessoas que te amam, as pessoas que conhecem muitos capítulos ou quase todos os capítulos da sua vida também não te reconhecem. Isso pode parecer um caminho um pouco, não um pouco, extremamente solitário, muitas vezes até julgado, por talvez tá querendo ser o que não se é. Eu já ouvi isso tantas vezes, tá querendo ser o que não é. E o que é ser o que você é e o que é ser o que você não é, já que nós estamos em constante processo evolutivo. Bem, é isso. Entre eu aqui tentando não cair nas poças e batendo esse papo, esse desabafo, que a gente possa se conhecer cada vez mais e mais. Até a próxima. Um beijo.